Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! 24 anos depois, o Brasil se vê, outra vez, diante de um processo que pode resultar em impeachment de um presidente da República. Para quem não se lembra, o deputado Benito Gama, do PTB da Bahia, foi o presidente da CPI que investigou, em 92, as denúncias envolvendo o então presidente Collor de Mello. Agora, o deputado integra a comissão que avalia se a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. E é exatamente por isso que ele pode avaliar como poucos semelhanças e diferenças entre os dois momentos da história recente do Brasil. Deputado, por alguma ironia, estamos aqui de novo na mesma situação que o senhor se viu em 92. Como o senhor avalia o quadro daquela época e de agora? Olha, cumprimentar você, nossos telespectadores. Olha, de tempos em tempos o Congresso Nacional é chamado para tomar grandes decisões. Evidentemente que eu nunca esperaria, num segundo momento, participar de um processo de um impeachment da maior autoridade do Brasil, que é a presidente da República. Mas em 92, realmente foi um momento diferente do de hoje, os processos iguais, mas momentos diferentes. A denúncia do irmão do presidente Collor foi muito forte naquele momento. E a partir dali gerou realmente uma investigação na CPI, que eu presidi, e depois o desdobramento nas comissões processantes, na comissão processante e no plenário da Câmara e depois no Senado, culminando com a renúncia do ex-presidente. Naquele momento, nós estávamos realmente com 5 anos da nova Constituição. Nós estávamos fazendo a transição democrática no Brasil e testamos a democracia no seu limite máximo e aprovamos. Foi aprovado que num processo democrático como aquele, evidentemente a sociedade reconheceu, o presidente Itamar Franco assumiu e as coisas aconteceram naturalmente. Como é hoje? Eu penso que hoje também nós estamos vivendo um novo teste na democracia, embora menos arriscado como foi naquele momento, porque com 5 anos de uma transição democrática, foi o primeiro presidente eleito que foi empichado, então era um momento bem diferente. Agora não, agora 24 anos depois, o Congresso com experiência, a democracia testada, aprovada, nós temos as condições de fazer dentro da lei, dentro da Constituição, dentro das regras institucionais hoje do país, um novo processo de impeachment, que é o que está acontecendo. Então, é uma coincidência muito grande, ele diga-se, estou feliz em participar dos dois, feliz não, mas é a minha responsabilidade, é a minha obrigação e eu preciso realmente dar resposta ao país e às pessoas que confiam e acreditaram em mim, mandando aqui para o Congresso Nacional. São dois momentos diferentes. O presidente Collor, na época, ele começou com a base política maior do que a da presidente. Do ponto de vista, porque ele tinha, no entorno dele, ele não tinha partido, mas tinha em torno dele alguns partidos bem consistentes. E hoje não, hoje a presidente tem um partido consistente e a sua base realmente está toda, ela, não diria dilacerada, ela realmente conseguiu destruir quantitativamente a base. Porque foi uma base constituída em termos de quantidade somente, tinha que ter quantidade e qualidade. Quando você realmente faz uma base dessa, você tem que tratar primeiro da parte política, a política que sustenta a quantidade, e não é a quantidade que sustenta a política. Então eu penso que nesse momento nós estamos vivendo um novo momento, realmente um novo teste, não na democracia, mas um novo teste na votação, está se aproximando, eu penso que mais 2 semanas no máximo, até o final da primeira quinzena de abril, vamos ter essa votação e é realmente um momento importante para o Brasil, para uma nova geração, uma formação de novos líderes que nós estamos precisando no Brasil, porque a transição também democrática atrapalhou um pouco, porque nós não formamos uma geração de políticos, formamos uma geração de empresários, uma geração de médicos, de engenheiros, mas não formamos de políticos. Então, os políticos que vieram logo depois da Constituinte foram os políticos anterior à Constituição e que já trabalhavam também no regime militar e etc., e outras questões. Mas agora não, agora nós temos a obrigação de formar uma nova geração de políticos no Brasil, que é que vai comandar. Eu penso que nós vamos deixar para o país, para essa geração que está chegando aí agora, um país muito
muito difícil, mas melhor do que nós pegamos, mas muito difícil também. Então tem que ser construído, não se faz isso rapidamente, e enfim, eu penso mais que cada país que tem a sua consciência, que identifica o seu problema, ele tem capacidade realmente de buscar as soluções. Eu estou otimista, não diria com resultados do processo, mas estou otimista com o momento político do Brasil em busca de uma saída para a nossa população. Mas o momento é delicado, né, deputado? Como o senhor avalia a situação que o Brasil vive nesse momento, depois de mais de um ano de crise econômica e política? Olha, nenhum país do mundo suporta uma rejeição de 90% da população ao seu mandatário maior. Quer dizer, se fosse o parlamentarismo, nós teríamos já a queda do governo. Se fosse num regime assim, que você reavaliasse, o presidente já teria resolvido esse assunto. Mas nenhum país suporta 90% de uma rejeição. Porque a rejeição não é só pessoal, é uma rejeição política, uma rejeição moral, uma rejeição ética, problema econômico gravíssimo. Quer dizer, o Brasil está realmente o desemprego aumentando a cada dia. Ainda hoje tivemos, essa semana, o maior déficit do mês de fevereiro que foi revelado, foi agora nos últimos 15 anos. Então o país está sem governo. Isso é realmente uma realidade e uma triste realidade. O país está sem governo. E nós precisamos urgentemente fazer esse país voltar a ser governado. Deputado Benito, o senhor já tem uma história aqui no parlamento, né? E como a gente está vendo, esse problema voltou, né? Muita gente achou que era um problema de ingovernabilidade aqui do presidente Collor. Aí a gente teve 2 presidentes que conseguiram governar, né, com relativa facilidade. E agora a gente está tendo o mesmo problema de novo. É um problema com o sistema, será? Ou... Não, eu penso que essa questão política mundial de cada país, ela é recorrente. Isso aí a sociedade elege, mas ela testa o governante a cada momento. Então, é evidente, se você realmente é testado e não é aprovado, em outros países acontecem inclusive coisas piores. Quer dizer, a Primavera Árabe, por exemplo, que foi um exemplo de democracia mundial, a população foi para as ruas e realmente aconteceram coisas que no Brasil não pode acontecer, e nós estamos preparados para que não aconteça nada acima desses limites da lei. Então, mas no Brasil realmente tem esse processo e é recorrente. As CPIs são recorrentes, impeachments são recorrentes, déficit público, economia, todo país tem a sua crise que ela é recorrente. O que importa é que as pessoas construam soluções pacíficas, bem fundamentadas e, sobretudo, dentro de pilares que a sociedade aceite, né? O senhor disse agora há pouco que o senhor está otimista quanto ao futuro do país, né? Independente do desfecho, né, que essa questão da comissão do senhor vai dar, o que o parlamento pode fazer para que esse tipo de questão não volte a se repetir no futuro? Não sei, parlamentarismo, talvez o presidente do Brasil tem poder demais, talvez? Não sei. Tem, o presidencialismo nosso hoje é um presidencialismo imperial, ele é muito forte. Eu sou parlamentarista, eu gostaria muito de ter um sistema parlamentarista no Brasil, mas ele não pode vir na crise, ele tem que ser uma coisa construída para uma solução maior. Quando você apresenta o parlamentarismo para resolver uma crise, ele entra com o pecado original. As pessoas se lembram de 1961? 61, mas também quando você entra como uma solução para um problema, ele não é uma solução para um único problema. O parlamentarismo tem que ser um momento político e um sistema político que as pessoas possam trabalhar e no dia a dia com velocidade, com respeito às pessoas, aos eleitores, etc. Então você não pode ser eleito e no dia da eleição, após a eleição, você dá as costas aos seus eleitores. Isso é um absurdo. Quer dizer, a atual presidente, por exemplo, ela foi eleita com um programa de governo e no dia que foi eleita ela mudou toda a promessa e os compromissos que ela tinha de governo. Então isso em qualquer país do mundo já teria sido essa solução feita no primeiro momento. O Brasil suportou até agora mais quase 16 meses, 17 meses desse processo. Enfim, eu penso que eu acredito no país porque o dia que acabar tudo isso que está acontecendo, ou então reduzir tudo isso, a gente vai conseguir andar melhor. Porque eu acredito no Brasil? Por vários motivos. Um é esse. Um país que suporta esse desmando, essa intolerância, essas mentiras, tudo isso que acontece no país, um país que não tem portos, não tem estradas, não tem escolas, não tem hospitais, quer dizer, tudo isso o país está suportando, a população está suportando, mas está chegando no limite. E é um limite que chega, mas tem que buscar saídas positivas e dentro da lei.
É o que vai acontecer agora. O impeachment não é golpe, absolutamente não é golpe. Essa é uma falácia realmente que tenta, como se fosse uma campanha eleitoral, falar das coisas e introduzir na cabeça das pessoas que aquilo é uma verdade. Não é golpe, é um processo legal. O Supremo confirmou, a Constituição confirma, a legislação confirma e nós seguramente vamos trabalhar. Vai ganhar quem tiver votos. Se a Câmara entender de afastá-la, vai acontecer. E como o senhor avalia, deputado, os trabalhos da comissão analisa o pedido de impeachment? Ela ainda está transcorrendo os trabalhos, né? Mas como está sendo, como o senhor está enxergando de dentro a evolução? Olha, a comissão lá é um teste para o plenário. Nós começamos a comissão e o presidente, o deputado Rosso e o relator Jair Arantes, eles estão fazendo com muita determinação, com muita autoridade, com muito respeito, inclusive a todos os lados, todos os partidos que acompanham a comissão. E até agora já chegamos praticamente na metade do processo na comissão e está indo muito bem na minha avaliação. Temos agora a outra metade do tempo da comissão, mas eu acredito que vai sair lá um produto bom. Já se sente tendências na comissão, está claro algumas coisas já, e vamos aguardar. Então, esse processo é o seguinte, esse processo ele tem que ser feito respeitando o fato. Se o fato realmente for forte, vai acontecer. Nosso tempo acabou, mas obrigado, deputado Benito Gama, pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Bom trabalho na comissão, boa sorte para o Brasil, né? Muito obrigado. Precisamos, né? Mas vai ter, acho que nós vamos sair disso bem. Contamos com o senhor. Eu sou Juliano Pires, este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.